antes. Sim. Imagina só, você vai para o interior, curte um show maravilhoso, na volta, combina ali o valor com o taxista de quanto ficaria a corrida. E aí, quando você chega no destino final, vai pagar cartão recusado. Você pergunta ali, qual o valor que você passou da corrida? R$ 2.700, mais que triplicou. Foi isso que aconteceu com o ator Thiago Domingues no último fim de semana. Ele foi para Paulínia, curtiu o show da Anitta, e aí perguntou ali para as pessoas quanto dava geralmente uma corrida até São Paulo, até a capital. Falaram em torno de R$ 300. Ele teria combinado então com o taxista. Quando chegou em casa, na hora de passar o cartão, foi justamente isso, R$ 2.700. E aí começou aquela discussão. Ele aceitou pagar só R$ 300. No entanto, o taxista não deixou ele na porta de casa, levou ele até uma rodovia e deixou ele num posto de combustíveis na madrugada. A gente separou um trecho desse relato que ele fez nas redes sociais, falando a respeito desse preço abusivo. Vamos ouvir o que ele disse. R$ 2.700 foi um valor abusivo que o motorista me cobrou para me trazer de Campinas a São Paulo. Eu recusei pagar esse valor, mas paguei R$ 300. Mesmo assim, ele não deixou descer do carro e me deixou na estrada, em um posto sozinho à noite, 2h da manhã. Que situação, hein, Danúbia? Que situação. Pois é, eu tava fazendo as contas aqui, os cálculos. Uma viagem de ônibus, das 5 horas de viagem, né, mais ou menos de carro ou de ônibus, sai R$ 53. Saia mais barato ele pegar um hotelzinho, descansar e pegar o busão no dia seguinte, você não acha? Ué, quem sabe até um helicóptero com esse preço, né? Um pulinho, Exatamente. Né? Dava para avaliar. É a má fé das pessoas. Danúbia, muito obrigado. Bom trabalho aí para você. Valeu. Vamos discutir aqui. Isso já aconteceu comigo uma vez, que eu fui pegar um carro para chegar numa pousada. Aí tinha estrada de terra. Peguei o táxi na rodoviária, aí chegou, tem estrada de terra, você não me falou. Eu falei, nem eu sabia. E ele me deixou lá, andei 2 quilômetros carregando a mala. Que loucura, né? Em Minas a gente costuma dizer que o combinado não sai caro. A gente tá acabando de descobrir que esse ditado caiu por terra agora, né, Fernando? O combinado pode sair muito caro. Mas o cara combinou R$ 2.000? Não, Será que combinou R$ 2.700? Pela declaração, 300, né? Não, pelo valor que ele tinha, a estimativa, né? O combinado realmente não sai caro. Mas e não representa os nossos maravilhosos taxistas que nos ajudam no nosso dia a dia, sempre estão aí escutando o Jovem Pan, sempre. Voltando para a rede de rádios, falando com eles, os motoristas, quero também mandar um abraço, o pessoal do aplicativo, a maioria absoluta, eu tenho certeza que houve um ruído muito grande, até nos R$ 300. Paulínia para São Paulo, R$ 300, estou achando até barato. Achando barato. Eu mesmo já passei uma situação de uma vez, por uma série de fatores, uma das malas que eu tava ficou no porta-mala de um taxista e foi naquela época que não tinha um aplicativo, então não tinha facilidade de contato e depois, assim, à noite, eu já tinha até desistido, ele voltou no meu apartamento, porque ele disse que ele não abriu mais o porta-malas durante o dia. Quando ele foi abrir no fim da tarde, ele encontrou a mala. Aí ele se lembrou e ele lembrou do endereço. Tava cheio de queijo? Voltou na minha... Queijo, café... Pão de queijo, porque tem que ter um pão de queijo ali também congelado. Assim, por que existe isso? A gente é essencialmente bom ou a gente, se puder, dá uma ludibriada? É uma pergunta de $1 milhão, isso daí. Imagina a resposta. Perguntas de $1 milhão têm respostas mais caras ainda. Não, realmente, assim, não tem como a gente afirmar que a gente é essencialmente bom ou ruim. O que a gente pode notar é que muitas vezes ao longo da vida a gente vai sofrendo influências das quais vão deixando a gente muitas vezes mais maldoso ou mais bondoso. Tanto que nós somos seres que ao longo do tempo nós somos modelados. Tem ali idealizações que a gente nasce como uma tábula rasa, como numa lousa em branco, e aí ao longo do tempo, pela nossa vida, pela nossa educação, pelos nossos traumas, a gente vai desenvolvendo as nossas características. Existem até apontamentos de questões genéticas, de predisposições, mas não tem uma afirmação essencial sobre tudo aquilo. O que a gente pode notar é que
toda a nossa sociedade, ela sempre busca o prazer e evita a punição em termos gerais. Então a gente sempre está buscando algum tipo de satisfação, de alguma maneira, e evitando a punição. E quando a gente vê ali algum senso do qual a gente muitas vezes pode ter algum tipo de benefício, muitas vezes a gente vai atrás daquilo e perde nosso critério ali do sentido posso ou não posso. Um exemplo simples é, eu quero emagrecer. Aí eu vou lá e como um chocolate. Puxa, peraí, eu não deveria ter feito aquilo ali, mas não tá fazendo mal a ninguém. Aí a gente começa um debate todo interno, apesar de saber que os nossos objetivos ali não estão muito criteriosos para aquilo ali. Então é legal todo mundo pensar que a formação, e por isso que a educação das crianças, da sociedade, do respeito, ela tem que ser cada vez mais fomentada para que a gente evite cada vez mais situações desgastantes ao longo da vida. Eu acho que também o medo, nesse ponto aí, o vigiar e punir, ele é muito importante, porque tava com uns amigos aqui, eles são de fora, são estrangeiros, e aí fomos pra... A gente vê na internet, ele não acha que vai acontecer com a gente, porque a gente pensa que é episódio específico. Mas eles foram pedir ali uma bebida na praia, e realmente, a hora que... Não, $20, uma caipirinha? Que isso? E claro que era um preço para quem era de fora. Não era um preço para quem é brasileiro. Então, um preço diferenciado em relação à pessoa que está comprando. E eu acho que muitas vezes nós não pensamos, dentro dessa configuração de sociedade que nós temos, que vai ter uma contrapartida. Então, de repente, o sujeito vai cobrar $2.700, pensando que a pessoa é rica, que pode pagar, que não vai importar, ver que quem sabe que é famoso, alguma coisa nessa direção, e faz esse preço diferenciado para ver se ganha mais, se consegue esse benefício, e engana muitas vezes as pessoas. E tem muita gente que cai. Eu acho que é importante também a gente entender, né? Esses golpes aí, casar com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio mandando mensagem. Todo dia sai de casa um bobo, um bobo e um esperto. Talvez eles acabam Você tem que tentar ser um esperto, né? A frase da cara do inteligente. Eu, no meu caso, tenho que torcer pro esperto não me encontrar, entendeu, Fernando? Todo dia. Mas todo dia sai de casa. O Rousseau dizia, né, que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Eu acho que é o que o doutor trouxe. A importância do ambiente, das influências que a gente recebe, né, em tempos de redes sociais, própria inteligência artificial, é saber utilizar com sabedoria e utilizar pro bem. É porque gente querendo fazer mal sempre vai ter. Sempre vai ter o, entre aspas, esperto na rua esperando o bobo passar. A gente tem que estar rodeado de pessoas boas para não ser vítima de ninguém. E eu quero saber também a opinião de você em casa, no carro, no trabalho. Deixa com a gente aí a sua opinião nos nossos canais na internet, pelo WhatsApp também, 1191325855. A questão da ética também, né? Do que você faz quando ninguém está te olhando, quando não existe nenhuma expectativa de recompensa. A gente viu lá em Minas Gerais um caso, né, de moradores de rua que salvaram um cara num carro, numa Mercedes, que estava sendo levada. Ele saiu, inclusive com gente só filmando, né? Com gente só filmando, ele entrou na correnteza, salvou o rapaz, né, sem querer nada em troca. Depois ele até deu uma entrevista dizendo, não, eu fiz porque estava ali na minha frente. Ele fez porque era o certo, né? Nem sabia que estavam filmando, né? Eu acho que às vezes o exemplo arrasta. A criação, eu acho que nisso ela exerce um papel fundamental. O Matheus citou aqui o Rousseau, vou falar do Hobbes. Ele dizia que o homem é o lobo do homem, que a estrutura social, o contrato social, o Estado, eles vão ser o fator de coibir o direito, onde começa o meu direito, onde termina o seu. E eu acho que dentro disso, a forma como a gente passa a nossa cultura, a forma como a gente ensina, por isso que é tão diferente a forma de valorizar, de recolher o lixo, de um país para o outro, a própria visão do coletivo versus o individual. E tem muita gente boa no mundo, tem muita gente que faz o bem. Eu visitei um campo de concentração recentemente e nós ficamos chocados com a maldade daqueles que fizeram atos atrozes contra a população, contra os grupos. Mas a gente pouco se lembra daqueles que tiveram coragem de, a custo de suas vidas, de sua segurança, sem estarem envolvidos, doarem seu tempo e sua vida para salvarem outros. Eu acho que a sociedade precisa começar a trazer o exemplo de quem tem coragem de entrar num carro para salvar a vida de alguém.
Não, sem sombra de dúvida, é algo magnífico de se ver, é algo muito bonito. E eu, particularmente, até por ser psicólogo, eu acredito muito no bem das pessoas, na transformação das pessoas, na cultura de uma maneira diferente. Tanto que 99% do meu trabalho é basicamente isso, a gente dar ali, ajudar a pessoa a chegar em lugares melhores, a sair de um lugar A, ir para um lugar B, ir para um lugar C e assim por diante. Mas boa parte da nossa sociedade, ela é boa. O ponto, muitas vezes, é que até mesmo nas boas ações, a gente acaba, muitas vezes, machucando alguém, pensando emocionalmente ali. Não necessariamente essas pessoas que pensam em tirar vantagens e etc. Mas muitas vezes, até mesmo sem intenção, a gente acaba machucando alguém sem querer. E é por isso que a ideia da evolução, da autorreflexão, do como que a gente vai evoluir como sociedade, como a gente vai evoluir como pessoa, cuidar dos nossos queridos ali ao nosso redor, mas para além, cuidar do todo, vai fazer a maior diferença na nossa sociedade futura. E quem faz muita diferença aqui no nosso Morning Show é também o nosso correspondente avançado em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Ele tem uma história muito interessante para contar. Então, só esperando ele se preparar. Certeza que ele está comendo pão de queijo. Peraí, gente, peraí. Ele agarrou para entrar por isso. Mas isso aí que a gente está discutindo é muito interessante, que faz parte também do valor que a gente dá à própria família, aos valores que a gente carrega com a gente, as cláusulas pétreas, né? As imutáveis, o que está escrito no mármore da nossa existência, né? Poético, Fernando, hoje. Nossa, muito poético. Areia, não? Não é escrito na areia, não. Está escrito no mármore. E é interessante que ontem, né, a gente questionava a respeito das escolas cívico-militares e um dos assuntos era justamente a parte dos valores, dos princípios que são transmitidos. E não estou falando, gente, né, vamos tirar a rigidez, mas sobre a ética, sobre a honestidade, sobre a disciplina, sobre a importância de fazer o bem sem olhar a quem e sem se preocupar se alguém está te olhando. Então eu acredito que exemplos como desse morador de rua que entra numa correnteza que nem é recomendado, né, gente? Às vezes fala, cuidado, às vezes vai salvar alguém, acabam morrendo os dois juntos. Mas ele se arriscou, salvou um homem que estava numa Mercedes, que enquanto muita gente só filmava, o que não deixa de ser bizarro, né? Não tinha ninguém jogando uma corda, não tinha ninguém tentando ajudar o morador. As pessoas estavam filmando, falando, olha, o homem está preso dentro do carro. Olha, o morador de rua está indo ajudar. É uma loucura, né? Porque parece que a gente virou telespectador da tragédia. Da nossa própria vida, Doutor Yuri, inclusive nesse ponto, né? Hoje a gente vê muitas situações de briga ou de risco ou de pessoas que precisam de ajuda e de repente tem alguém que tá lá com o celular gravando ou fica meio apático na situação. Em alguns casos nós temos pessoas que têm ímpetos de defesa, de ajuda. Uma minoria, infelizmente. O que justifica isso? É da personalidade, é da essência? O que faz com que muitas vezes a gente não consiga se colocar em risco? É defesa? O que acontece? Vamos lá, eu acho que essa é uma pergunta super interessante porque causa bastante impacto na gente quando a gente vê muita gente filmando brigas e pouca gente apartando brigas, pouca gente evitando aquele ato muitas vezes cruel ou de uma emergência, de uma urgência. Primeiro, hoje a gente vive uma sociedade muito vinculada às redes sociais e por isso que boa parte tende a pensar no eu delas, da fama delas, de filmar algo muito específico ali para viralizar, ou para guardar, ou para enviar, ou para fofocar e etc, do que agir em proteção do outro. Porque agir em proteção do outro, muitas vezes, coloca você em risco. E quando a gente faz essa conta mental, muitas vezes dá muito mais medo de você se arriscar do que você ir lá e tomar certas atitudes. Isso não quer dizer que a pessoa seja má ou não má, que a pessoa seja boa ou não boa. Quer dizer, muitas vezes, que existe ali um gatilho onde a pessoa tem dificuldade da execução de comportamentos que ponham ela em risco. Quando a gente fala em salvar, quando a gente fala em intervir e assim por diante, é muito bacana a gente sempre olhar que essas pessoas, elas fazem isso notoriamente em várias situações. Elas têm uma capacidade muito boa de intervir quando tem alguma emergência. Isso muitas vezes tem a ver com a história dela, com o fato dela pensar de forma diferente. Isso não isenta ela de muitas vezes até mesmo intervir onde não deve, porque não tem essa mensuração tão boa. Mas é legal a gente para olhar que o mundo precisa de muitas vezes pessoas das quais vão proteger as outras. Porque em certas situações existe ali um conflito que precisa ser intermediado. E essa intermediação não é por uma situação de defesa de um lado ou de um outro, mas de fim naquela situação grotesca muitas vezes está acontecendo ali. Exatamente.